joga amanhã e precisa vencer para assumir a liderança. É isso aí, gurizada. O Internacional tem a obrigação de ganhar do Novo Hamburgo no domingo para que possa passar o Grêmio e se voltar a tornar líder do campeonato. A gente conta tudo depois da intro. Irmãos do Inter. Vambora, gurizada, vambora. Irmãos do Inter na área. Seguinte, já se inscreve no canal, deixa teu like. O Inter joga amanhã, domingo, às 8 horas. Horário horrível pra olhar jogo. Domingo, 8 horas, o cara não quer olhar jogo. Domingo tem que ser 4 horas, gente. 8 horas já é muito ruim, vai acabar lá pelas 10, 10 e pouca. Não já vou criticar o horário aqui, tá? Já começamos criticando o horário. O Inter joga fora de casa, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo, contra o Novo Hamburgo. O Grêmio é líder momentâneo, tem 20 pontos, o Inter logo atrás com 19. Se o Inter empata o jogo, vai aos mesmos 20 pontos, Arthur. Mas em saldos de gols, não passa o Grêmio. Não passa o Grêmio, mas fica com o mesmo... Aliás, não fica com o mesmo saldo, tá? Se empatar, não passa o Grêmio por um gol. Por um saldo de um gol. Vai ficar mais ou menos como ficou pro Inter virar líder do campeonato até então. Como a princípio ainda é, né? Então, a gente tem que tratar da importância do jogo do Inter, mas eu acho que eu quero também tratar dessa questão da liderança do Inter, etc., com o jogo do Grêmio. Porque a gente já tem que fazer uma análise. Então, a gente parte no princípio de um Grêmio que começa fazendo 2 gols, depois... Só falando do jogo do Grêmio hoje, isso? De um jogo do Grêmio que começa tomando 2 gols, depois abre as pernas e toma 2, né? E aí, depois do nada, faz mais 4. É um jogo assim, nada a ver. Só que é um jogo... Por que o jogo foi 6-2? Eu explico pra vocês. E eu acho que isso até demonstra como a gente vai socar o Grêmio no Grenal. Por quê? Porque o Grêmio é um time que não tem tanta qualidade técnica, então não sabe jogar sem a bola, não tem um time com qualidade técnica boa para jogar sem a bola. Tanto é que deu espaço e tomou 2 gols para o Santa Cruz. No segundo tempo, o Grêmio tinha horrível. substituições. O Santa Cruz não tinha substituições. Cansou a perna e tomaram os gols. Eu também acho que o jogo de hoje, a realidade, era o empate em 2-2, tá? Exatamente. Também acho. Só que aí a defesa e o time geral de Santa Cruz é horrível. E aí por isso que o Grêmio fez 6 gols. Está explicado. Não, conseguiram um só saldo faz de 6 gols gols. ali. O Grêmio só faz 6 gols, pois... Porque a Tu viu os gols? defesa do Santa Cruz, ela é horrível. Entende? Mas... o Grêmio, ao mesmo tempo, dá espaços. E assim, ó, se o Grêmio conseguiu tomar 2 gols para o Santa Cruz, se preparem pro Grenal. Porque o Marquezinho não vai aguentar jogar mais no gol. Ele vai ter que virar lateral direito, porque ele não vai aguentar jogar mais de goleiro. Que Deus te ouça. Ontem, no finalzinho do dia ou da noite, bem dizer, quase 10 horas da noite, o Inter anunciou o Bruno Gomes. A gente falou que ele poderia ser anunciado ontem, e foi, tá? Bruno Gomes, 22 anos, vem do Curitiba, o Inter está comprando ele, contrato até final de 27. Comprando não. Recomprando ele. Ele já estava acertado com o Fortaleza, estava quase indo para lá. O Inter aplica uma cláusula onde ele tinha prioridade e traz o jogador de última hora. Fortaleza não tinha o que fazer, mas para não ficar um clima ruim, o que o Inter está fazendo? Está negociando o Matheus Dias por empréstimo com o Fortaleza, Arthur. Eu não sabia dessa informação. Não sabia? Não, então que legal. O que o Inter faz? Não, desculpa, eu fui muito ruim contigo. Eu Não, peguei o jogador que calma. tava contigo. Então o que eu vou fazer? Você mais ainda? E aí eu vou te entregar um jogador que não joga nada? Entendeu? Pra que, né? A gente fique tudo acertado. Vamos dizer assim. É que assim, eles já estavam indo pro Fortaleza, tá? No linguajar aqui a gente fala que já tava no aeroporto, sabe? Tava tudo acertado. O Inter aciona a cláusula onde o Inter tinha direito pelo jogador. Não é que o Inter não está pagando. Ao contrário, o Inter está pagando e caro por ele. Está recomprando mais caro de quando vendeu ele. Sinal que deu certo. Sinal que deu certo, mas fica aquela crítica ao Inter do porquê ele liberou o jogador. Ele jogou só um jogo no Inter, tá? Um jogo como titular. E um jogo no profissional, bem dizer. Enfim, está voltando ao Inter, 22 anos. Eu gosto, tá? O Inter anunciou como meio campo, mas ele é volante, né? Vai jogar como primeiro volante, avançando o Arangues pra frente. E aí Bruno Henrique e Maurício que se matem por uma vaga ali. Ah, não. Eu acho que ele vem pra... Tudo bem. Aí tu tá falando a nível de titularidade, né? Mas hoje é um jogador que vem pra grupo. Vai chegar pra grupo. Enfim, fato é que o Inter do nada resolveu fazer 2 anúncios no mesmo dia, já nos enlouqueceram. Foi do nada, né? Voltou, o Bruno Gomes foi 10 da noite. Voltou assim. Mas tu aprova? Tudo. Aprova a contratação do jogador. Eu aprovo, também gosto. Eu acho que assim, o Inter
vendeu esse jogador, talvez porque internamente ele não estava sendo utilizado. Às vezes com os técnicos, com a equipe técnica ele vem e em etc. 22 junto com o Gabriel. E é justamente quando o Gabriel estoura, então ele ficou sem espaço nenhum. Exatamente. E aí agora ele volta, porque o Inter precisa se reforçar e tem essa visão, né? Nessa janela de se reforçar para grupo. E talvez o Barcelos falou assim, ó, cara, lembra daquele cara que jogou aqui no Inter e tal? Cara, tá, beleza. Traz ele para mim então que eu vou utilizar. Uma pergunta que eu vou fazer para vocês, e aí eu já faço de tabela para ti, Vitor. Isso inviabiliza o Thiago Maia ou não? De forma alguma, tá? Aí é informação. Isso não inviabiliza o Thiago Maia. Até porque ele não vem pra ser titular, tá? Se ele virar titular é por mérito dele, tá? Mas com certeza o Thiago Maia é a prioridade do Inter. E se os dois estão no Inter, é óbvia a preferência pelo Thiago Maia, tá? Só quero voltar ali na questão do Matheus Dias, pra nós encerrar esse assunto. Eu coloquei até aqui na pauta, Matheus Dias pode ser troca, entre aspas. Mas não é troca porque Bruno Gomes já está em Porto Alegre, já treinou hoje, inclusive. Já tá no bid, já pode jogar amanhã, tudo certo. Mas o Matheus Dias, nada foi acertado ainda com o Fortaleza, então não é uma troca. Troca é quando é um por um, na mesma hora, no mesmo dia, no mesmo negócio. Mas por que pode ser uma troca? Para não deixar o Fortaleza na mão, digamos assim. Eles, entre aspas, abriram mão do Bruno Gomes, mas eles, na verdade, eles não tentaram encher o saco nesse negócio, tá? Porque como o Inter tinha a cláusula, não tinha o que fazer. Eles tinham que aceitar. Mas a gente sabe que fica chato entre os clubes, aí daqui a pouco inviabiliza uma contratação, inviabiliza uma venda. Isso nos bastidores influencia muito, tá? Então o Inter está sentando agora na mesa com o Fortaleza para finalizar o empréstimo do Matheus Dias para o Fortaleza. O técnico lá é o Vojvoda, ele gosta do jogador, aprova a contratação do jogador, agora é questão de valores, questão de quantidade de tempo, enfim. A informação é que não é venda, é empréstimo. Acho que é bom dar rodagem com o Matheus Dias, né? É bom, pega lá o Fortaleza, faz empréstimo, paga seu salário, porque daí daqui a pouco o Matheus Dias é um jogador que ele pode ser uma renda futura ao clube. Só que assim, sim. Tem muito jogador que a gente vai passar aqui no Inter que na minha visão eram boas rendas futuras ao clube. Só que não foram lapidados da forma certa. Então o Inter não deu oportunidades. O próprio Bruno Gomes está aí, que saiu do Inter e está voltando agora, porque o Inter entendeu que fez um movimento errado. Porque o que fica dessa contratação é isso. O Inter entende que fez um movimento errado. Porque se o Inter achasse que tinha feito certo em liberar o jogador, não estava contratando ele de volta. Principalmente se tratando da mesma gestão. O Inter tá pagando 1,5 milhão a mais do que vendeu ele, tá? Não é tanto na questão de quanto o jogador evoluiu, na minha opinião. Porque ele evoluiu muito, tá? Está jogando bem mais do que jogava. Vocês vão ver, ele vai jogar bem no Inter. E é bem novo, é guri ainda, é 22 anos, tá? Ele faz 23 agora em abril. Mas é um guri ainda, tem contrato longo, tá? Final de 27, olha... É um dos jogadores que mais tem contrato com o Inter, tá? A gente sabe do Borré até 28 e depois eu acho que ele 27. O Inter pensando nele para um futuro bem grande. E também a gente sabe, como jogador novo, com um contrato longo, deve ter uma cláusula alta, o Inter com certeza pensa em fazer dinheiro nesse jogador, como tu falou. Ah, claro, com certeza. Como eu falei antes, reforçando, hoje ele e o Wesley, Bruno Gomes e o Wesley já treinaram hoje no CT Parque Gigante e jogam, ou podem jogar amanhã, estarão relacionados, acredito eu, contra o Novo Hamburgo, tá? Vai ser legal ver eles um pouquinho, até porque eu imagino que eles devam jogar o Grenal, tá? Com certeza devem entrar no segundo tempo ali, um dos dois. Fechamos então de Bruno Gomes e Wesley. Agora vamos a falar dele. Um tal colombiano aí que está para chegar no Inter, a maior contratação do ano, da janela, na dupla Grenal. Dos últimos tempos. Tá. Rafael Santos Borré. Jogador que está contratado pelo Inter desde janeiro, começo do ano, que pode chegar lá em julho. Acontece que a janela fecha para esse primeiro semestre dia 7 de março. Hoje, dia 17 de fevereiro, faltam exatamente 19 dias. Pensando assim, falta pouco na real, né? 19 dias passa ligeiro, é 2 semaninhas ali, pouco, para a gente ter o Borré aqui. E a informação é que o Inter está com uma perspectiva muito mais alta que antes, tá? Está muito confiante que o jogador venha nessa janela de 7 de março. Por quê? O Werder Bremen, time na qual ele está emprestado, ele pertencia ao Frankfurt, né, mas está emprestado ao Werder Bremen, está muito bem na tabela. E o Borré é reserva lá. Ele entra em todos os jogos no final. O jogo que ele mais jogou, ele entrou 25 minutos para acabar a partida. Então, ele é um banco, assim, meio que menosprezado lá, sendo que ele era a cara do time.
Então, mesmo sem o Borré, eles conseguiram ganhar. Ganharam 6 jogos dos últimos... ganharam 5 jogos dos últimos 6. Então, eles já são 7º colocados no campeonato alemão. Isso viabiliza a vinda antecipada dele. Por quê? Ele não é mais necessário jogando na Alemanha, Arthur. Tá, vamos lá. O Borré, ele tem que vir agora. Ele não é que ele tem que vir agora, tá? Porque a gente tá vivendo agora um momento que se ele não vier, ele não vai fazer tanta diferença assim, pois a gente já vê um time titular hoje com o Valência, com o Alário. A gente tem um esqueleto agora. Já temos. Só que ele pode vir, e se ele pode, deve. ele tem que vir. Entende? Então ele tem que fazer um movimento para trazer o jogador agora. Entendendo que as possibilidades aumentaram por essas consequências em campeonato e etc. Tem que trazer agora. E assim, gente, é inacreditável, tá? O Borré ser reserva no Werder Bremen. Não, mas não é questão técnica, tá? É essa questão do contrato. Gente, ele é titular absoluto lá. Ele é... Não, assim, eu até falo, tá? Mas ele é o melhor jogador do O time. time do Werder Bremen, gente, é horrível. Eu falo aqui, se tiver algum alemão assistindo, né, quiser botar a tradução, faz o seguinte, tem um time aqui no sul, ele veste azul, preto e branco. Eles estão mais ou menos no mesmo nível de futebol de vocês. Então, quem sabe vocês não chamam eles para fazer um amistoso, para vocês treinarem, adquirirem qualidade, tá? Porque assim, aqui no sul não vai ter jeito. Eu sinto muito, mas gente, se o Inter não ganhar o Gauchão esse ano e mais uma competição, eu não tô contente. O Inter tem elenco pra isso, né? Esse ano tem, e muito graças a esse cara, tá? Sem o Borré, o Inter não é o mesmo time, o mesmo elenco em mídia, em até qualidade, eu acho, tá? O Inter, sem o Borré, com certeza perde muita qualidade, principalmente. Fechamos de Borré, então, a última notícia é de um goleiro. O Inter ainda busca um goleiro, e essa questão da janela de 7 de março não se aplica a isso. Por quê? Na questão de goleiros, o Inter pode ainda inscrever no Gauchão. Lembrando que o goleiro Rocher segue machucado, tá? E agora ele parou de treinar, ele teve outra lesão nas costelas. Ele precisa parar para calcificar. Então ele tá parado, não deve jogar Grenal, não deve jogar nem Gauchão, tá? Rocher fora de tudo. Ivan também por meses parado. Então o Inter pode sim inscrever goleiros no Gauchão ainda, mesmo que o prazo, a janela já tenha se encerrado. Ou seja, o Inter ainda procura um goleiro, tá? A gente sabe que tem Grenal agora, depois são as fases mata-mata. Provavelmente nós teremos mais Grenais nas próximas fases também. Geralmente é nas finais, né? Ou perto disso. Então o Inter ainda busca um goleiro para o Gauchão. Arthur, a gente não sabe quem é esse goleiro, tá? Aquele goleiro do Curitiba, o Inter já não cogita mais. O Atlético Goianiense não aceitou a proposta do Inter pelo goleiro Ronaldo, que é titular lá. Ou seja, vai vir um goleiro, só que o nome não vazou ainda. O nome não vazou ainda, porém, o Inter tem que dar um jeito, se já não tá certo, acertar um nome, porque assim, a gente acha que essa informação de que pode escrever o goleiro ainda no Gauchão, ela é uma informação que não tem tanta importância, mas pro Inter ela é muito importante, porque a gente tá falando aqui de uma nona rodada do Gauchão amanhã, que se encerra, e a gente até agora está com o mesmo goleiro, e é um goleiro que até então se tem uma visão de que ele não é suficiente para a titularidade do Inter. Eu também acho. Então, assim, necessitamos contratar. Porque até essa primeira fase, eu concordo. Eu até acho tranquilo. Só que daí começam as tá fases... acabando, né? As e o Inter não trouxe esse cara. E nas fases finais são os mesmos times da primeira fase. São menos, aliás. Porém... São os melhores, no caso. Exatamente. Só que assim, o Inter, de qualquer forma, mesmo sendo com qualquer time, se fosse a final contra o Guarani de Bagé, tem a pressão. E assim, eu não confio em time que tenha muita cabeça para jogar uma final, que não seja um time experiente. Eu dou um exemplo para vocês do Fluminense campeão da Libertadores. O Fluminense campeão da Libertadores, gente, eram os aposentados, né? Felipe Melo, Fábio, então assim, o próprio Marcelo já tá velho, então, mas são pessoas importantes no grupo, assim como a gente também tem gente que tá ficando velho. O Alan Patrick tá ficando velho, uma hora ele não vai jogar mais bola, a gente tem que entender isso, mas ainda está jogando muito, mas tem gente ficando velho aqui. O Valência não é muito novo não, o Arangues já é velho, né? O Luiz Adriano já tá largando da barca.
O mercado, exatamente, o mercado é bem velho já, mas claro que joga muito. Então necessita de experiência no clube. E com essa fala eu quero chegar no quê? O Inter tem que trazer um goleiro acima dos 30 anos de idade para que tenha experiência no gol do Inter. Para que a gente não tenha essa insegurança. Porque se é para te trazer um guri que vai ficar oscilando com o Antony aqui dentro do gol titular do Inter durante esse tempo, não traz então, entende? Porque o Inter é muito difícil tu conseguir fazer uma venda futura de um goleiro, porque tu não vai conseguir analisar tanto assim o futebol, se é promissor ou não. Então o Inter pode trazer um goleiro, tem que trazer, só que traga um goleiro experiente. E assim, eu acho até que seria melhor o Inter, ao invés de comprar, fazer um empréstimo por um ano, para que a gente depois não fique aqui com um montaréu de goleiro aqui, entendeu? À toa. Então, talvez um empréstimo aí de 1 ano, de 2 anos, se possível. Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Amanhã tem pós-jogo. Esperamos que uma vitória do Inter fora de casa. Independente de tudo, não se esqueça que eu sou. Você aí, E nós somos irmãos do Inter.